Imagine-se deitado na grama, em uma noite tranquila. O vento fresco acaricia seu rosto, e o céu noturno se estende acima de você como um manto infinito, cravejado de estrelas que parecem pulsar como o seu coração. Ao longe, você percebe o leve som das folhas balançando com a brisa, enquanto os grilos cantam sua melodia noturna. Lá no alto, a lua brilha majestosamente, lançando sua luz suave como um abraço silencioso que envolve tudo ao seu redor. Enquanto você observa, uma sensação de mistério começa a preencher sua mente. O que existe além desse céu tão vasto e silencioso? Mas e se eu dissesse que a resposta para esse mistério está escondida nas Escrituras há milhares de anos? A Bíblia nos revela algo extraordinário. Não apenas um, mas 3 céus. E cada um deles guarda significados que podem transformar sua compreensão sobre o universo e a espiritualidade. Neste vídeo, você será conduzido a uma jornada pelos 3 céus mencionados na Bíblia. Cada reflexão será parte de um bate-papo descontraído, acompanhado por imagens de pinturas sacras cuidadosamente selecionadas. Esse formato leve e envolvente dará vida à mensagem, tornando esta experiência visual e espiritual inesquecível. Prepare-se para expandir sua visão e renovar sua fé com essas revelações transformadoras. Fique comigo e descubra os segredos dos 3 céus. Permita que essas revelações transformem sua vida e sua fé. Curta, comente e compartilhe este estudo com quem você acredita que também precisa dessa mensagem poderosa. Juntos, vamos espalhar luz e esperança. Vou começar nosso bate-papo te fazendo uma pergunta. Você já olhou para o céu e ficou pensando no tanto de coisa que pode estar lá? Não falo só de estrelas e planetas, não. Estou falando de mistérios, daqueles que fazem o coração acelerar e a mente viajar. A Bíblia fala de 3 céus, e cada um deles guarda uma história, uma lição, um propósito. Vamos começar pelo básico, o primeiro céu. Esse é fácil, né? É o céu que a gente vê todo dia, azulzinho ou cheio de nuvens, e às vezes cinza, especialmente quando você esquece o guarda-chuva. Esse céu é o palco das nossas vidas. É nele que as aves voam, que o sol nasce e se põe, e que a chuva cai para molhar a terra. Agora, pensa comigo. Não é incrível como tudo isso funciona em perfeita harmonia? O sol, por exemplo, está lá todo santo dia, brilhando para todos, sem escolher quem merece ou não. E sabe o que isso me lembra? A graça de Deus, que é tão constante e generosa quanto esse sol que aquece nossas vidas. Agora, presta atenção. Você sabia que, na Bíblia, o primeiro céu já foi palco de eventos importantes? É nele que Deus fala com a gente por meio da criação. Davi, no Salmo 19, disse: "Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos." Ou seja, quando você olha para o céu e vê aquela explosão de cores no pôr do sol ou as estrelas piscando na noite escura, Deus está ali, mostrando o quanto Ele é grandioso. Já pensou nisso? É como se Ele estivesse dizendo: "Olha o que eu criei para você, e tem muito mais onde isso veio." Mas aí vem a parte interessante. O primeiro céu, por mais lindo que seja, é só o começo. É como a entrada de um grande banquete. Já pensou nisso? A Bíblia nos mostra que existe algo muito além desse céu físico. E é aqui que começamos a subir para o segundo céu. Ah, o segundo céu. Esse já é um pouco mais misterioso. A gente não vê, mas a Bíblia deixa pistas. É como um campo de batalha invisível, onde anjos e forças espirituais estão em ação. Agora, vou te contar uma coisa. Se você acha que sua vida às vezes parece um campo de guerra, imagine o que acontece nesse céu. É ali que orações são ouvidas, batalhas são travadas e milagres começam a ser moldados. Impressionante, né? E sabe o que é mais incrível? Deus está no comando de tudo.
É como aquele treinador que sabe exatamente a estratégia certa para cada jogo, mesmo que a gente às vezes não entenda as jogadas. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Lembra do livro de Daniel? No capítulo 10, Daniel estava orando e a resposta demorou 21 dias para chegar. Por quê? Porque o anjo que trazia a mensagem foi impedido por forças espirituais do mal no segundo céu. Foi preciso que Miguel, o arcanjo, interviesse para que a mensagem de Deus chegasse até Daniel. Já imaginou o que está acontecendo nesse exato momento no segundo céu enquanto você ora? É de arrepiar, não é? Mas, antes de subir mais alto, deixa eu fazer uma pausa rápida. Você já reparou como nossa vida é cheia de primeiros céus? A gente fica tão focado no que está bem na nossa frente, trabalho, contas, correria, que esquece que existe algo muito maior acontecendo. Talvez hoje seja o dia de levantar os olhos e lembrar que o primeiro céu é lindo, mas tem muito mais esperando por nós. E sabe o que é curioso? A gente costuma pensar que tudo acontece só aqui embaixo, no primeiro céu. Mas a Bíblia nos ensina que existe uma conexão direta entre o céu visível e o invisível. Quando você vê a chuva caindo, por exemplo, já pensou que cada gota é como uma bênção de Deus? E quando o vento sopra, quem sabe não é um lembrete de que Ele está sempre por perto, mesmo que não possamos vê-lo. Esses detalhes do primeiro céu são como pequenas mensagens de amor, de Deus para nós. Então, chegamos ao ponto em que precisamos fazer uma escolha. Vamos continuar olhando apenas para o que é visível, ou vamos nos permitir enxergar além? E isso nos leva diretamente ao terceiro céu. Mas, calma, não vamos correr. Vamos subir degrau por degrau, porque essa jornada é para ser saboreada, como um bom café em uma manhã fria. Agora que já entendemos o primeiro céu e demos um vislumbre do segundo, vamos subir mais um pouco. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tentou imaginar como é o céu onde Deus habita? Não, o céu que a gente vê ao olhar para cima? Mas aquele lugar que é descrito como a morada divina? Só de pensar nisso, parece que o coração acelera, né? E quer saber? Esse é o terceiro céu, o ponto mais alto da criação de Deus. Para entender o terceiro céu, precisamos voltar para uma das passagens mais intrigantes da Bíblia. O relato do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12. Ele fala de um homem que, na verdade, era ele mesmo, que foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo descreve esse lugar como algo tão glorioso, tão além da nossa imaginação, que ele nem conseguia colocar em palavras. Agora, pensa comigo. Se Paulo, com toda a sabedoria e eloquência dele, não conseguiu descrever, imagine só como deve ser maravilhoso. É aquele tipo de coisa que não cabe nas palavras, só no coração. Mas o que torna o terceiro céu tão especial? É simples. É lá que Deus está. É o lugar onde Ele reina soberano, onde sua glória brilha mais forte que o sol do meio-dia. É o destino final dos que colocam sua fé nele. O lugar onde não haverá mais dor, tristeza ou lágrimas. Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui e perguntar. Você já parou para pensar que mesmo vivendo no primeiro céu, é possível ter vislumbres do terceiro? Quando você sente paz no meio do caos, ou quando uma oração é respondida de forma inesperada, são pequenos toques do céu supremo em nossas vidas aqui na Terra. É como se Deus estivesse nos dando amostras grátis da eternidade. E sabe o que é mais curioso? O terceiro céu também é um lembrete do quanto Deus se importa com a gente. Imagine só, o Criador de tudo, que poderia habitar em qualquer lugar, escolheu preparar um espaço para estar conosco. Jesus mesmo disse em João 14, "Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar." Já pensou nisso? É como se Deus fosse aquele anfitrião que prepara tudo nos mínimos detalhes, desde a decoração até o cardápio, só para que você se sinta em casa. Agora, deixa eu contar uma história.
Um dia, ouvi de um senhorzinho que, quando era criança, ele costumava deitar na grama e olhar para o céu, tentando imaginar como seria o lugar onde Deus mora. Ele dizia que via o céu como um grande abraço azul, com as nuvens flutuando como almofadas. E sabe o que é incrível? Quando ele cresceu, a fé dele nunca perdeu essa simplicidade. Ele dizia: "Eu não sei como o céu é, mas tenho certeza de que é o lugar onde meu coração vai descansar." E isso me fez pensar: será que, às vezes, a gente complica demais o que Deus quer que seja simples? Ele nos chama para confiar, para olhar para o céu e lembrar que existe algo maior, algo que dá sentido a tudo isso. O terceiro céu não é só um destino, é um convite para viver com propósito, para enxergar além do que é visível. E falando em enxergar além, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu como os céus, todos eles, estão interligados? O primeiro céu nos encanta, o segundo nos desafia e o terceiro nos inspira. É como uma grande orquestra, onde cada parte tem seu papel, mas tudo aponta para o mesmo maestro. E esse maestro, ele não só rege, ele nos convida a fazer parte da música. Já pensou nisso? Cada vez que você escolhe confiar, orar ou simplesmente agradecer, é como se estivesse tocando uma nota dessa melodia divina. Então, o que aprendemos até aqui? Que o primeiro céu nos mostra a beleza da criação, o segundo revela a batalha espiritual e o terceiro nos dá a esperança de um futuro glorioso. Mas ainda tem muito mais pela frente. Você está pronto para mergulhar mais fundo nessa jornada? Você sabe que uma coisa que me fascina sobre o terceiro céu é essa promessa de algo perfeito, eterno. É como um lugar que não dá para imaginar completamente, mas que o coração sente que existe. E sabe o que é mais incrível? A Bíblia diz que esse céu é um lugar preparado para nós. Não é uma ideia vaga, não é um talvez. É algo concreto, tão real quanto o ar que a gente respira. Agora, pensa comigo. Se Deus se preocupa em preparar um lugar para nós, o que isso diz sobre o quanto Ele se importa com cada detalhe da nossa vida? E falando em detalhes, deixa eu te contar uma curiosidade. Você já ouviu falar da visão de Estevão, lá em Atos 7? Ele estava sendo apedrejado em seus últimos momentos e teve uma visão dos céus abertos. Ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. Agora, pausa para pensar. Jesus, o Rei dos Reis, em pé, não sentado no trono, mas de pé, como se estivesse pronto para receber Estevão. Você consegue imaginar isso? Não é de arrepiar pensar no quanto Deus está atento a cada um de nós, mesmo nos momentos mais difíceis? É o terceiro céu se conectando diretamente com a nossa realidade. Mas, espera aí, vamos voltar um pouquinho. Já reparou como os céus que Deus criou têm uma ordem perfeita? Não é bagunçado, não é aleatório. É como se cada céu tivesse uma função específica no plano divino. O primeiro céu, o que a gente vê todos os dias, é a tela onde Deus pinta a beleza da criação. O segundo céu é onde as batalhas espirituais acontecem, onde Deus luta por nós, mesmo que a gente nem perceba. E o terceiro céu? O terceiro céu é o destino final, onde tudo faz sentido, onde as lágrimas são enxugadas e onde a paz é eterna. E sabe o que me deixa curioso? Como será que é esse lugar? Porque olha só, a Bíblia dá algumas pistas. Apocalipse 21, por exemplo, fala de uma nova Jerusalém, com ruas de ouro, muros feitos de pedras preciosas e um rio cristalino fluindo no meio da cidade. É claro que pode ser tudo simbólico, mas, simbólico ou não, dá para sentir que é um lugar que está além da nossa imaginação. Agora, eu confesso uma coisa. Se lá tem café e pão de queijo, para mim já está perfeito. Brincadeiras à parte, essa descrição de Apocalipse é mais do que um retrato de um lugar bonito. É uma mensagem de esperança.
É como Deus dizendo: eu preparei algo tão incrível que você nem consegue imaginar. Mas confie em mim, porque o que vem pela frente é muito melhor do que qualquer coisa que você já viu. Isso não enche o coração de esperança? Mesmo nos dias difíceis, nos momentos em que parece que tudo está dando errado, lembrar desse lugar traz um consolo, uma força renovada. E falando em consolo, você já reparou como os céus também são um convite para descansarmos em Deus? Porque pensa comigo, se Deus é capaz de criar algo tão grandioso, tão perfeito, será que Ele não é capaz de cuidar da gente aqui no primeiro céu? Às vezes, a gente se preocupa demais, corre de um lado para o outro, tentando controlar tudo. Mas os céus nos lembram que Deus está no controle. Ele cuida das aves do céu, do brilho das estrelas, das ondas do mar. Então, por que Ele não cuidaria de você? E é aqui que entra uma questão importante. Como essa visão dos céus transforma a nossa vida hoje? Não é só sobre o futuro, sobre o terceiro céu que um dia vamos alcançar. É sobre viver com propósito agora. É sobre olhar para o primeiro céu e ver a glória de Deus. É sobre lembrar que, mesmo no segundo céu, onde as batalhas espirituais acontecem, Deus está no comando. E, acima de tudo, é sobre ter a certeza de que o terceiro céu é o nosso destino final. E aí, o que você acha? Está começando a ver os céus de uma forma diferente? Aproveitando, se essa mensagem já está tocando o seu coração, aproveita. Agora, para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar a sua vida e a de outras pessoas. Agora que já refletimos sobre os céus e suas maravilhas, deixa eu te contar uma coisa que sempre me impressiona: como Deus usa os céus para se comunicar conosco. Não estou falando de coisas mirabolantes, como ver mensagens escritas nas nuvens, mas de como os céus nos lembram, todos os dias, do cuidado de Deus. Sabe quando você está no meio de um dia difícil e, de repente, o céu se abre, em um pôr do sol tão bonito que parece um quadro pintado à mão? Não é coincidência. É como se Deus estivesse dizendo: ei, eu estou aqui. Respira fundo. Vai dar tudo certo. É uma mensagem silenciosa, mas poderosa. E sabe o que é curioso? A Bíblia está cheia de exemplos de como os céus foram usados para transmitir mensagens importantes. Um dos meus favoritos é o relato do nascimento de Jesus. Lembra da estrela de Belém? Aquela que guiou os magos até o local onde Jesus estava? Agora, pensa comigo. Deus não escolheu enviar um anjo para guiar os magos. Ele usou uma estrela, algo simples, natural, mas que tinha um propósito divino. É assim que Deus age. Ele usa o que já está à nossa volta para nos lembrar de que Ele está presente. Às vezes, é uma estrela no céu. Outras vezes, é aquela palavra que chega na hora certa, ou um abraço inesperado que nos faz sentir acolhidos. E falando em céu estrelado, sabia que as estrelas são uma das coisas mais mencionadas na Bíblia? Davi, no Salmo 8, disse: quando olho para os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que firmaste, pergunto: o que é o homem para que te lembres dele? Olha que profundo isso! É como se o céu fosse um lembrete constante de que, mesmo sendo tão pequenos diante da imensidão do universo, Deus nos conhece pelo nome e se importa com cada detalhe da nossa vida. Agora, deixa eu compartilhar uma história engraçada. Quando eu era criança, acreditava que as estrelas eram buracos no céu por onde a luz do céu de Deus vazava. Eu ficava olhando, tentando encontrar a maior estrela, achando que ela era uma janela VIP para espiar o que estava lá em cima. Hoje, claro, sei que não é assim, mas, de certa forma, não estava tão errado. As estrelas, com todo o seu brilho,
ainda nos dão um vislumbre do poder e da glória de Deus. E falando em glória, você já ouviu falar sobre a glória dos céus? É uma expressão que aparece em vários textos bíblicos e sempre está ligada à ideia de algo que aponta para Deus. O céu, com sua imensidão, é como uma seta gigante que nos lembra de olhar para o alto, especialmente quando as coisas aqui, embaixo, ficam difíceis. É por isso que a visão dos céus é tão importante. Ela não apenas nos inspira, mas nos dá perspectiva. E quer saber? Às vezes, o que a gente precisa mesmo é de perspectiva. Quando tudo parece confuso, caótico, olhar para o céu é como apertar o botão de reset. É um lembrete de que Deus está no controle, de que há algo maior do que nossos problemas imediatos. E isso não é só bonito, é transformador. Porque, quando a gente entende isso, até o jeito de encarar a vida muda. A gente começa a viver com mais propósito, com mais esperança. E isso me leva a uma reflexão. Será que estamos aproveitando o suficiente o que os céus têm para nos ensinar? Porque veja bem, o céu não é só um lugar de contemplação. Ele é também um convite para a ação. Quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando, fascinados. Mas sabe o que o anjo disse a eles? Por que vocês estão olhando para o céu? Jesus voltará da mesma forma como o viram subir. Isso é profundo. É como se Deus dissesse: olhem para o céu, sim, mas não esqueçam de agir aqui na terra. E, olha, isso é um baita ensinamento. Porque enquanto aguardamos o terceiro céu, enquanto vivemos as lutas do segundo céu, precisamos fazer valer o nosso tempo no primeiro céu. Precisamos ser luz, assim como o céu é luz para nós. Precisamos espalhar esperança, como o céu nos dá esperança todos os dias. E sabe como começamos a fazer isso? Com coisas simples. Um sorriso, uma palavra amiga, uma oração por alguém que está precisando. É assim que trazemos um pedacinho do céu para a terra. Porque no final das contas, não é só sobre alcançar o terceiro céu. É sobre viver de uma maneira que já reflita um pouco do que está por vir. E agora, deixa eu te perguntar, o que você vai fazer com tudo isso que acabou de ouvir? Porque a grande beleza dos céus não está só em admirá-los, mas em deixá-los, transformar a maneira como vivemos. Vamos juntos espalhar um pouco desse céu por onde passarmos? Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que os céus são muito mais do que apenas algo bonito para admirar. Eles são mensagens vivas de Deus, nos chamando para algo maior. E sabe o que é fascinante? Quando entendemos o significado dos três céus, nossa perspectiva muda completamente. A vida não é mais só sobre o que vemos com os olhos, é sobre o que sentimos no coração e acreditamos com a alma. Agora, deixa eu te contar uma coisa que li uma vez e nunca esqueci. O céu não é o limite, é o começo. Não é uma frase incrível? Porque o primeiro céu, com toda a sua beleza, é só uma introdução. O segundo céu, com suas batalhas espirituais, é onde nossas orações encontram o caminho para o trono de Deus. E o terceiro, céu. O terceiro céu é a grande recompensa, o final feliz que Deus preparou para os que o amam. E, falando em recompensa, vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente esquece disso? Ficamos tão preocupados com os problemas do dia a dia, com as contas para pagar, as metas para alcançar, que perdemos de vista o que realmente importa. Mas aí eu lembro do que Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas acumulem tesouros no céu. Mateus 6, 19 e 20. E sabe o que isso significa? Que nosso verdadeiro tesouro está lá, onde nem o tempo nem a dificuldade podem alcançar. É lá que está o coração de Deus e onde Ele quer que o nosso esteja também. E sabe o que mais? Deus não nos chama para esperar passivamente por esse céu. Ele nos chama para vivê-lo aqui e agora.
refletindo sua luz nas nossas ações. É como se cada vez que você perdoa alguém, você estivesse abrindo uma frestinha do terceiro céu para iluminar o primeiro. Cada vez que você escolhe a bondade, mesmo quando é difícil, é como se estivesse trazendo um pedacinho da eternidade para o presente. Deixa eu te contar uma história. Certa vez, um garoto estava olhando para o céu com o pai. Era um final de tarde e o céu estava tingido de laranja e rosa. O menino perguntou: "Papai, você acha que Deus mora por trás daquele céu?" O pai, com um sorriso no rosto, respondeu: "Acho que sim, filho. E acho que, quando fazemos coisas boas aqui, estamos ajudando a pintar o céu que veremos lá. Não é uma imagem linda? Cada ato de amor, cada gesto de fé é como uma pincelada divina na tela da nossa vida." E aí vem a grande pergunta: como podemos viver como cidadãos do terceiro céu enquanto ainda estamos no primeiro? A resposta é mais simples do que parece. Não é sobre fazer coisas grandiosas ou perfeitas. É sobre ser fiel nas pequenas coisas. É sobre acordar todos os dias e decidir que você vai fazer a diferença, mesmo que seja em algo pequeno. Porque no final das contas, são essas pequenas ações que Deus usa para transformar o mundo. E falando em transformação, quero deixar um convite para você. Da próxima vez que olhar para o céu, não veja só as nuvens ou as estrelas. Veja a promessa. Veja a conexão. Lembre-se de que você faz parte de algo muito maior do que aquilo que seus olhos podem ver. E, mais importante, lembre-se de que Deus, que criou os céus, criou você com um propósito. Ele te ama, Ele te vê e Ele está preparando algo maravilhoso para você. Antes de terminar, deixa eu reforçar uma coisa. Você não está sozinho. Cada vez que olhar para o céu e sentir aquela imensidão, saiba que Deus está lá, mas também está aqui, ao seu lado, em cada detalhe da sua vida. Ele está no sol que aquece sua pele, na brisa que refresca seu rosto e até na chuva que limpa o chão. Ele está em tudo, porque os céus são o reflexo do seu amor. Então, o que você vai fazer com isso? Vai deixar os céus inspirarem você a viver com mais esperança, mais propósito, mais fé? Espero que sim. Porque, quando vivemos com o céu no coração, tudo aqui na Terra ganha um novo significado. E, quando finalmente chegarmos ao terceiro céu, vamos olhar para trás e perceber que cada momento valeu a pena. E, para encerrar, quero te agradecer por me acompanhar até aqui. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e renovado sua fé. Se você sentiu algo especial, compartilhe este vídeo com alguém que precise dessa mensagem. Curta, comente e vamos juntos espalhar essa luz e essa esperança. Que Deus abençoe sua vida e que os céus continuem te inspirando todos os dias. Até o próximo encontro.